Guerra, destruição e tensão marcam mais um dia de ataques brutais contra cidades ucranianas. Enquanto o mundo acompanha com apreensão, os invasores russos intensificam sua ofensiva, deixando um rastro de morte e devastação. Mas agora, um novo capítulo se desenha. Pela primeira vez desde o retorno de Trump à Casa Branca, Washington autorizou Kiev a usar mísseis de longo alcance contra alvos em território russo. Um movimento estratégico que pode mudar o rumo do conflito. Os bombardeios não pouparam ninguém. Em um único ataque a prédios residenciais, 25 pessoas perderam a vida, entre elas 3 crianças. Outras 73 ficaram feridas, incluindo 15 menores, alguns ainda presos sob os escombros. 2 edifícios foram severamente danificados, um em chamas, outro com andares inteiros desabados. Em Kharkiv a situação é igualmente crítica. Mais de 50 condomínios, um supermercado, uma escola, um trolleybus, empresas e dezenas de veículos foram atingidos. Pelo menos 46 pessoas ficaram feridas, 2 delas crianças. No sul, incêndios de grandes proporções se alastraram após ataques a instalações energéticas e depósitos, enquanto regiões como Khmelnytsky, Ivano-Frankivsk, Rivne e Dnipropetrovsk enfrentam apagões emergenciais devido aos danos na infraestrutura elétrica. Mas a resposta ucraniana finalmente chegou com força. Pela primeira vez em meses, Kiev utilizou mísseis balísticos de longo alcance, um golpe preciso que o Estado-Maior das Forças Armadas classificou como um marco histórico. Moscou, forçada a reconhecer o ataque, alegou ter interceptado 4 mísseis táticos americanos com seus sistemas de defesa S-400 e Pantsir, além de afirmar ter destruído 2 lançadoras e suas equipes. No entanto, as versões divergem. Enquanto o governador da região atingida inicialmente alertou apenas sobre drones, depois admitiu a queda de alvos aéreos sem especificar, a narrativa russa parece frágil diante da realidade dos fatos. O que torna esse momento ainda mais significativo é a mudança de postura dos Estados Unidos. Até recentemente, Washington vetava o uso de armas de longo alcance em solo russo, mas agora, sob a administração Trump, as restrições foram flexibilizadas. O ataque não foi apenas uma demonstração de força, mas um recado claro: o território inimigo não está mais fora de alcance. E isso pode ser apenas o começo. Nos bastidores, as negociações ganham novo fôlego. Segundo fontes confiáveis, Estados Unidos e Rússia discutem secretamente um plano de 28 pontos para encerrar a guerra, dividido em 4 eixos principais, desde um cessar-fogo imediato até a futura arquitetura de segurança na Europa e novas regras de convivência entre as potências. Do lado americano, participam figuras próximas a Trump, como o ex-assessor Steve Bannon e o empresário Elon Musk, que teria atuado como intermediário. O Kremlin, por sua vez, afirma sentir que suas demandas estão sendo ouvidas e espera apresentar o documento final na próxima reunião entre Putin e Trump. Enquanto isso, Kiev não fica parada. Uma delegação de alto nível do Pentágono, liderada pelo secretário do Exército, Ryan McCarthy, e pelo chefe do Estado-Maior, General Randy George, desembarcou na capital ucraniana para discutir 2 temas sensíveis: a retomada das negociações de paz e a ampliação da cooperação em tecnologia militar. Embora o encontro seja descrito como uma visita técnica, seu peso político é inegável. Fontes indicam que o objetivo principal é destravar as conversas de paz, mesmo com Moscou resistindo a qualquer avanço. Paralelamente, os Estados Unidos buscam fechar acordos para o desenvolvimento conjunto de drones e munições autônomas, uma área em que a Ucrânia se destaca. Com uma produção anual de mais de 1,5 milhão de drones FPV, Kiev se tornou um parceiro estratégico para Washington, que planeja adquirir 1 milhão de unidades nos próximos 2 ou 3 anos, algo impossível de ser alcançado apenas com a indústria americana. A pressão sobre a Rússia também vem por outros flancos. Na madrugada do dia 19, uma série de explosões abalou o território russo, atingindo uma refinaria de petróleo em Krasnodar, um dos principais polos energéticos da região. Moradores relataram clarões e detonações, enquanto as autoridades locais admitiram apenas a queda de destroços de drones, que teriam danificado uma casa e caído em uma área industrial. O aeroporto de Krasnodar chegou a ser fechado, mas o Ministério das Relações Exteriores ucraniano já anunciou uma nova investigação sobre o incidente, reforçando que não pretende recuar em suas ações. Enquanto o conflito se desenrola, a corrupção continua a assombrar a Ucrânia. O diretor do Escritório Nacional Anticorrupção, Semen Krivonos, revelou que várias investigações estão em andamento sobre desvios em contratos de defesa na região de Poltava.
Os alvos incluem desde executores até ex-altos funcionários, como o ex-chefe da administração militar local, Oleksandr Filipov. O que chama a atenção, porém, é a falta de cooperação de órgãos como o Serviço de Monitoramento Financeiro, atualmente dirigido por um ex-funcionário suspeito de obstruir as apurações. Uma auditoria recente não encontrou registros relevantes sobre compras militares, levantando suspeitas de um possível acobertamento. Enquanto Trump declara guerra aos cartéis de drogas na América Latina, em outra ex-república soviética, o crime organizado prospera sem controle. Relatórios recentes do Ministério do Interior revelam a existência de centenas de grupos criminosos atuando impunemente, com a máfia siciliana chegando a elogiar a eficiência das quadrilhas locais. Uma realidade que contrasta com a imagem de estabilidade que muitos tentam vender. Neste cenário de incertezas, uma coisa é certa: a guerra na Ucrânia está longe de terminar, mas cada movimento agora pode definir o futuro de milhões. E você que acompanha os fatos em primeira mão, sabe que a informação é a arma mais poderosa. Apoie quem trabalha para levar a verdade até você, antes que ela seja distorcida ou silenciada. O mundo precisa de vozes que não se calem, e a sua pode fazer a diferença. E enquanto alguns tentam pintar um quadro de ordem, os números revelam uma verdade incômoda. O ministro do Interior do Cazaquistão, Ijan Sadenov, apresentou um relatório otimista. Nos últimos 10 meses, os crimes teriam caído, com reduções de 8% em delitos cotidianos e impressionantes 26% em homicídios. Mais de 1.400 foragidos capturados, 30 toneladas de drogas apreendidas e 12 redes criminosas desmanteladas. Mas o que realmente chama atenção é o detalhe que escapou: 105 a 85 grupos criminosos organizados desarticulados. Ou seja, em 6 anos e meio de governo, o presidente nem sequer percebeu que o país se transformava em uma nova Sicília. Ou será que o ministro exagerou nos números para impressionar? Quem melhor para julgar do que os próprios cazaques, que vivem essa realidade todos os dias? Enquanto isso, do outro lado do mundo, Washington se vê envolvido em um dos escândalos mais explosivos do ano. A Câmara dos Representantes aprovou, quase por unanimidade, um projeto de lei que obriga o Departamento de Justiça a esconder documentos relacionados ao caso Jeffrey Epstein. 427 votos a favor, apenas um contra, um raro momento de consenso entre republicanos e democratas. E não é para menos. Por décadas, Epstein foi associado a acusações gravíssimas, envolvendo a exploração de jovens, algumas com apenas 11 anos, por homens poderosos que usavam dinheiro e influência para silenciar suas vítimas. Donald Trump sempre negou qualquer ligação com Epstein, chegando a dizer que o expulsou de seus clubes anos atrás por considerá-lo doente e pervertido. Mas os democratas trouxeram à tona cartas do próprio Epstein, nas quais ele afirmava que Trump não só sabia das atividades criminosas como teria passado tempo com uma das vítimas. E as revelações não param por aí. Em 2018, Epstein teria tentado entregar a Trump um dossiê comprometedor sobre Vladimir Putin, supostamente a pedido de um oligarca russo. A reunião aconteceu? Ninguém sabe ao certo, mas o simples fato de essa tentativa existir já parece cena de um thriller político. O impacto dessas denúncias é visível. Segundo a Reuters, a aprovação de Trump despencou para 30,8%, o menor índice desde seu retorno à política. E o caso Epstein se tornou um dos principais fatores a arrastar sua popularidade para baixo. Afinal, em um mundo onde a verdade é cada vez mais disputada, escândalos como esse não apenas mancham reputações, mas abalam a confiança em quem deveria liderar. Enquanto isso, na Rússia, surge uma nova proposta para fortalecer a família, ou pelo menos, o bolso do Estado. Um deputado da Duma de Briansk, Mikhail Ivanov, sugeriu que casais que se divorciarem paguem uma multa de 40 mil rublos, enquanto os que se casarem receberiam um incentivo de 20 mil. A lógica é simples: se o dinheiro é pouco, o divórcio deve ser caro. A Rússia, aliás, é um dos líderes mundiais em separações. No ano passado, para cada 10 casamentos, houve 8 divórcios. Mas o governo parece ter acordado tarde para o problema. Afinal, as taxas para oficializar uma separação já subiram 8 vezes nos últimos anos, sempre sob o pretexto de proteger a família. Será que a solução está mesmo em punir quem já está sofrendo, ou em criar políticas que realmente apoiem as relações? Obrigado por chegar até aqui. Seu tempo e sua atenção são valiosos, e é por isso que contamos com você para amplificar essas vozes. Deixe seu comentário, compartilhe, reaja, cada interação nos ajuda a alcançar mais pessoas e a manter esse debate vivo. Porque no fim das contas, a verdade não se defende sozinha.
Até a próxima, e que as boas notícias encontrem você primeiro.